Você já parou para pensar no que se esconde por trás das paredes de um hospital? Aquelas macas, aqueles instrumentos cirúrgicos, lugares onde a vida começa, mas também onde muitos dão seu último suspiro. O cheiro de desinfetante misturado ao odor metálico de sangue. Hospitais são conhecidos por serem locais de dor, sofrimento e, para alguns, a parada final. Mas e se eu te dissesse que existem hospitais ao redor do mundo que guardam muito mais do que histórias de pacientes? Hoje, vamos abrir as portas enferrujadas e encarar os corredores escuros dos 7 hospitais mais assombrados do mundo. Prepare-se, porque vamos mergulhar no desconhecido, onde a linha entre a vida e a morte se torna tão tênue quanto o fio de um bisturi. Nos arredores de Berlim, o Belitz Heilstätten Hospital se ergue como um gigante adormecido, testemunho de um passado turbulento. Construído no século XIX, já foi palco de esperança e dor. Suas paredes testemunharam a Primeira Guerra Mundial, incluindo um jovem Adolf Hitler. Abandonado desde os anos 90, é um labirinto de corredores escuros e salas vazias. O silêncio é perturbador, interrompido por sussurros e passos distantes. Testemunhas sentem uma presença constante como se fossem observadas. Na vastidão da Austrália, ergue-se o Ararat Lunatic Asylum, um lembrete assustador dos horrores da insanidade e dos tratamentos desumanos do passado. Mais de 13.000 pacientes viveram e morreram aqui, muitos submetidos a tratamentos brutais, como eletrochoque e lobotomia. Dizem que a energia negativa é tão palpável que chega a sufocar. As celas acolchoadas e os instrumentos de tortura sussurram histórias de sofrimento. Relatos de atividades paranormais são abundantes, vultos fantasmagóricos, portas se abrindo sozinhas, risadas maníacas. Dizem que o espírito de um antigo diretor cruel ainda assombra o local. O Ararat Lunatic Asylum é um portal onde o passado se recusa a morrer. Em uma colina nos arredores de Louisville, Kentucky, ergue-se o imponente Waverly Hills Sanatorium, um gigante de tijolos que já foi um farol de esperança para pacientes com tuberculose, mas que se tornou um portal para a morte. Imaginem o desespero dos pacientes, a tosse seca e constante, o medo estampado em seus rostos enquanto eram internados neste prédio imponente. Nos corredores frios e estéreis do Waverly Hills, mais de 60.000 almas perderam a batalha contra a doença, tornando-se prisioneiras eternas deste lugar amaldiçoado. Um dos locais mais sinistros é o Túnel da Morte, um corredor subterrâneo por onde os corpos eram discretamente removidos. Imaginem o terror dos pacientes, sabendo que sua última viagem começaria naquele túnel escuro e úmido. Hoje, o Waverly Hills Sanatorium é um dos locais mais investigados por caçadores de fantasmas do mundo. As histórias são de arrepiar sombras se movendo pelo canto dos olhos, vozes sussurrantes chamando nomes e a risada fantasmagórica de uma enfermeira que dizem ter se enforcado no quarto 502. No coração da zona rural inglesa, o Knockton Hall Hospital se ergue como um espectro do passado. Um lembrete silencioso das atrocidades da guerra. Originalmente uma mansão imponente, o Knockton Hall foi transformado em um hospital militar durante as guerras mundiais, testemunhando o sofrimento físico e mental de milhares de soldados. Imaginem os corredores outrora elegantes, agora manchados com o sangue e a angústia dos feridos. Os gritos dos soldados ecoando pelos corredores, o cheiro de antisséptico misturado ao odor metálico do sangue. Após a guerra, o Knockton Hall foi abandonado, deixado à mercê do tempo e das almas inquietas que vagam por seus corredores. O silêncio sepulcral é frequentemente quebrado por um som arrepiante, o choro inconsolável de uma jovem.
dizem ser o espírito de uma enfermeira que morreu tragicamente em um incêndio no hospital. Visitantes relatam sentir uma tristeza profunda ao se aproximarem do local, como se estivessem revivendo as dores do passado. A energia aqui é densa, pesada, carregada de memórias que se recusam a desaparecer. Capítulo 5. Gonjiam Psychiatric Hospital. Terror na Coreia. No topo de uma colina isolada na Coreia do Sul, o Gonjiam Psychiatric Hospital se ergue como um monstro de concreto, envolto em mistério e lendas urbanas. Este hospital psiquiátrico, outrora um local de tratamento para pacientes com doenças mentais, é agora considerado um dos lugares mais assombrados do país. As histórias variam, mas a mais popular conta a história de um diretor que enlouqueceu e assassinou todos os pacientes antes de tirar a própria vida. Verdade ou não, o Gonjiam Psychiatric Hospital é um local perturbador. Janelas quebradas revelam quartos abandonados com camas enferrujadas e cadeiras de rodas cobertas de poeira. As paredes estão pichadas com mensagens enigmáticas, como se os antigos pacientes estivessem tentando se comunicar do outro lado. Visitantes relatam ouvir vozes sussurrantes, portas batendo e sentir uma sensação constante de estar sendo observado. Alguns afirmam ter visto vultos sombrios se movendo pelos corredores, desaparecendo como fumaça no momento em que são notados. Capítulo 6. Taunton State Hospital. O legado da tortura. No coração de Massachusetts, o Taunton State Hospital se ergue como um lembrete assustador dos métodos brutais de tratamento mental do passado. Fundado em 1854, o Taunton State Hospital já foi um local de esperança para pacientes com doenças mentais, mas rapidamente se tornou um pesadelo para muitos. Lobotomias, choques elétricos e tratamentos experimentais eram comuns dentro dessas paredes. Os gritos dos pacientes, clamando por ajuda que nunca chegava, ainda parecem ecoar pelos corredores. Dizem que as almas atormentadas daqueles que sofreram e morreram aqui ainda vagam pelos corredores, buscando vingança por sua dor. Um dos espíritos mais famosos é o de uma mulher que teria sido torturada implacavelmente. Visitantes relatam sentir sua presença fria e vingativa, especialmente em áreas onde os tratamentos mais brutais eram realizados. O Taunton State Hospital é um lembrete assustador de que a linha entre a sanidade e a insanidade pode ser muito tênue. Capítulo 7. Old Changi Hospital. Ecos da Guerra. Na ilha de Singapura, o Old Changi Hospital se ergue como um monumento à brutalidade da guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, o hospital foi ocupado pelas forças japonesas e transformado em um campo de prisioneiros de guerra. As atrocidades cometidas aqui ainda assombram os corredores do local. Soldados aliados foram torturados e submetidos a experimentos cruéis. Os gritos dos prisioneiros ecoavam pelos corredores. Após a guerra, o hospital voltou a funcionar, mas as histórias de fantasmas nunca cessaram. Muitos acreditam que as almas dos soldados ainda estão presas aqui. Visitantes relatam ouvir correntes arrastando e gritos de agonia. Alguns afirmam ter visto vultos de soldados japoneses. O Old Changi Hospital é um lembrete arrepiante das feridas da guerra. E aí, você teria coragem de visitar algum desses hospitais, de sentir o peso da história, o frio na espinha e a sensação de estar sendo observado, lugares onde a morte e o sofrimento estão impregnados nas paredes, deixando ecos que parecem atravessar o tempo. Hospitais assombrados são mais do que apenas histórias assustadoras. Eles nos fazem questionar o desconhecido, o que está além da nossa compreensão. Se você gosta de temas sobrenaturais,
E quer saber mais sobre lugares aterrorizantes? Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe nos comentários se você conhece algum hospital assombrado ou já teve uma experiência paranormal. Até o próximo vídeo. E cuidado com o que pode estar observando você nas sombras.